No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, 7h01. Começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, com transmissão simultânea TV Guarulhos, canal 3 na net e acessível pela internet tvguarulhos.tv.br. Temos também o site tvguarulhos3.com.br. Manhã de terça-feira, 31 de março de 2015. Seria aniversário da Revolução 64 e do saudoso prefeito Pascoal Tomeu. Participe, 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do radar, mande seu torpedo, seu WhatsApp, 99507-6900. E atenção, vários funcionários públicos reclamando que ainda não viram o dinheiro na conta, o salário na conta. Estão estranhando, estão perguntando, nós estamos tentando um contato com Pedro Zanotti, do Sindicato dos Servidores. Tomara que seja só um problema bancário, que às 10 horas, por exemplo, o sistema seja atualizado. Bom dia, Roberto Samuel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Virgílio. Bom dia a todos. Bom dia, Virgílio Rocha. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Bom dia, amigos do Radar. E ainda hoje, atenção, entrevista ao vivo com o doutor Alexandre Domingues, um dos candidatos à OAB de Guarulhos. E agora, atenção às principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: em crise, Petrobras pede alta de 13% em salários de diretores. Pô, tinha que ser justamente 13%. Uhum. Mas em crise pedir aumento de salário, né? A coisa está difícil para todos, inclusive para eles. E uma foto significativa em Santo André, a greve dos garis, né? Felizmente Guarulhos ficou fora dessa, até que enfim Guarulhos fica fora de uma encrenca. E o lixo se acumulando não só em Santo André, mas em outras cidades da grande São Paulo. Guarulhos, felizmente, os lixeiros, a Quitaúna continua trabalhando normalmente. Vocês imaginem, com essa questão da dengue, uma greve dos lixeiros, seria impressionante. Pedro, rapidamente, parece que vai ter uma reunião hoje no Adamastor com vários funcionários, parece que estão tentando organizar um grande mutirão, Sim. Porque a coisa tá feia. O prefeito Almeida decretou sexta-feira estado de emergência na saúde, tem algo a ver, lógico, com a dengue, lógico. Eu soube também que o prefeito está organizando para o dia 9 uma reunião com os empresários. Ele pretende mobilizar a classe empresarial nesse combate. Toda ação é bem-vinda. E as Forças Armadas aqui? Tiro de guerra e base aérea, já há precedente, já foram convocados no passado. Folha de São Paulo ainda destaca: Dilma diminui em 72% gastos federais contra desmatamento. Triste, hein? Esquema que lesou receita envolve 12 companhias, diz Polícia Federal. Após ameaça cubana de mais médicos, foge para os Estados Unidos. Mais uma cubana. O Estado de São Paulo destaca: a ação da Petrobras reduz lucro no BNDES. Dilma diz que Levi foi mal interpretado e está triste. Também acho que foi mal interpretado. Tiraram do contexto a fala do ministro, uma fala em inglês ainda. Eu acho que fizeram, como ele mesmo disse, fizeram um banzé. Fizeram uma tempestade com um copo de água. A foto também é impressionante, ela emagreceu muito nos últimos meses. É verdade, Roberto Samuel observa no Estadão foto da presidente Dilma, bem magra, muito magra. Até demais, eu diria. Juízes apoiam prisão após primeiro julgamento. PMDB acena com adiamento de votação do indexador. Comissão de Justiça autoriza avanço da PEC da maioridade. Ou seja, diminui de 18 para 16 anos. A minoridade. Aí o que é interessante é que alguns deputados de esquerda dizem: não, isso é inconstitucional, é uma cláusula pétrea. Eu já vi outros casos que ninguém respeita a cláusula pétrea da Constituição. Olha, quando interessa, até Roberto Carlos e Estados Unidos viram referência para a esquerda ou a direita.
Sabesp poderá reajustar a tarifa em 13, o número 13 está em alta hoje, 13,8%, por que não 14% de uma vez? Mas de novo reajuste. Com essa crise de água, vão aumentar o preço da água. Foi-se a época de abonos, de descontos para quem economizar. Agora, meu amigo, Tudo, meu amigo. agora aguenta. Folha Metropolitana, o Jornal de Guarulhos destaca com placar empatado. O Tribunal de Justiça de São Paulo decide parceria público-privada do esgoto dia 8. O que acontece? O governo do estado questiona na Justiça, no Tribunal de Justiça, a parceria de Guarulhos com a empresa OAS. E agora há uma dívida da SAAI de 2,3 bilhões de reais, ou seja, 2 bilhões e 300 milhões de reais. O próprio prefeito Almeida já falou em fazer uma parceria com a Sabesp, passando essa captação e tratamento de esgoto para a Sabesp. Essa Sabesp deseja, né, aceita. Mas, dia 8 vem a decisão judicial. Toda vez que alguém fala sobre esgoto na cidade de Guarulhos, eu estou me lembrando de uma declaração de um documento do professor Antônio Manuel da Universidade de Guarulhos, que foi feita uma análise no rio Baquirivu, onde já está vindo água tratada das ETs aí da região. Não melhorou em nada. Isso me chama muita atenção. Folha Metropolitana ainda destaca fim de semana violento em 4 mortos em Guarulhos. E nós tivemos um acidente gravíssimo aqui no limite de Guarulhos com São Paulo, na rodovia Presidente Dutra. Uma carreta, um ônibus e um carro se chocaram, se incendiaram e pessoas sofreram queimaduras fortes, né, de alto grau. Folha Metropolitana ainda destaca a Justiça manda procuradores bater em ponto. Mas eles não faziam isso? Não, eles mesmos atestavam a frequência. Que beleza, hein? Fácil. Assim fica fácil demais o Brasil, não? E uma foto significativa na primeira página da Folha Metropolitana: abandono do Jardim Adriana causa infestação de insetos. Pelo que eu percebo aqui, Roberto, é uma área pública, né? Provavelmente uma praça, um canteiro, não sei. Na verdade, um matagal. Eu não localizei bem. Se for o local que eu estou pensando, que tem um pequeno córrego, fica perto do SESI, ali do Jardim Adriano. É um espaço muito bonito, Pedro. Até pouco tempo atrás estava bem cuidado. Só que nos últimos tempos o mato cresceu tanto, Pedro, que inclusive corpos foram jogados aí. Olha, não dá nem para ver se é um córrego ou não. É um córrego, Vigílio? É um córrego. Tá aqui, tô com a matéria aqui. Pois não. Olha, sem a manutenção periódica necessária, o córrego localizado na rua Jordano Bazana, Jardim Adriana, tem causado transtornos à população. Segundo moradores, a situação de abandono fez com que a incidência de ratos aumentasse e provocou o aparecimento de aranhas e até de uma cobra. E para quem reside no entorno do córrego, a situação é decorrente da falta de corte de mato e de limpeza que antes estariam sendo realizados frequentemente. Outra queixa é o encobrimento de parte da pista de caminhada existente às margens do córrego, que desapareceu em meio ao mato. E ontem nas redes sociais eu publiquei uma foto significativa ali no Jardim Santa Francisca, de uma área totalmente encharcada, né, de água de chuva. O nosso colega jornalista Martinho Risso foi lá fazer uma reportagem. Coincidentemente, no mesmo dia, apareceu um cidadão lá com um maquinário para retirar água, para tratar água. Beleza. Me parece que é só na base da denúncia, infelizmente, e na base da denúncia. Olha, em Guarulhos é igual a parafuso, só vai no aperto mesmo. Porque hoje gente ruim. E aqui no Jardim Adriana, a Secretaria de Saúde informou que faz desratização 6 vezes ao ano. E a próxima será entre 13 e 24 de abril. No caso de animais peçonhentos, agentes devem ser acionados pelo telefone 2436-3666. Não, fala com mais ênfase o número aí. 2436-3666. Olha, 666, hein? Para você falar sobre os animais peçonhentos. Olha, e eu conversando com algumas pessoas do setor da zoonose, a zoonose não está preparada para tudo isso não, gente. Aliás, não está preparado para muito pouca coisa, ou pouca coisa. O risco é você bancar a besta ligando nesse número aí, igual eu não. 2436-3666. Deixa eu aproveitar, Pedro, um morador lá do Tranquilidade, ele observou o seguinte: ali ao lado, conhece o campo do Padre Bento ali? Conheço. Né, em frente ao antigo cinema que virou teatro. Tá? Conheço. Ele observou que há um grande foco de dengue ali, porque é um mato ao redor, certo? Pneu jogado, lata, né? Entulho. Isso, entulho. E observou o seguinte: ele perguntou,
Vê lá no programa, Virgílio, se é uma área municipal, né, de responsabilidade do município ou do Estado. Na verdade, aquela área que eu sei é tombada pelo patrimônio histórico da cidade, até uma lei do ex-vereador Edson Davi, e estaria sob a responsabilidade da Caixa Beneficente, lá dos ancenianos. Me parece que eles que tomam conta ali. Então, quem que vai cuidar desse problema aí, que é um grande foco de dengue na região? Tem que ser a prefeitura. Não tem outra solução. Eu me pergunto às vezes, eu até gostaria, eu fico imaginando, por exemplo, o entulho lá acumulando vetores, não só a questão da dengue, outros vetores, né, aranhas, baratas, ratos. Não seria talvez melhor a população, de certa maneira, queimar esse entulho, incinerar esse entulho? Eu fico pensando nisso. Mas deveria haver uma orientação, né? Pedro, aí na sexta-feira foi entregue um título de cidadão guarulhense para o Joseval, que é o cabeça conhecido ali do Sindicato dos Metalúrgicos. Josinaldo, desculpa. Josinaldo Barros. Isso, que o irmão dele é o Barros, é a família. Bom, foi uma festa muito bonita ocorrida na Câmara Municipal na sexta-feira. Tinha muita gente do governo, todo mundo sindical de Guarulhos prestigiando o cabeça. Parabéns ao Josinaldo, um título merecido. Aliás, falando no cabeça, eu lembrei do Pereira dos Metalúrgicos. Estava presente. Ele começou a caminhada, uma romaria, isso? Eu gostei da ideia. Ele saiu lá de Minas Gerais, que é a terra natal dele, e está indo até Aparecida, a pé. Pelo que eu vi no Google, a distância dá 90 quilômetros. Uma bela caminhada. Uma bela caminhada, hein? Eu iria de carro, 1 hora eu estaria lá. Parece que é um percurso já, e você vai parando em paróquias, sim, né? eu acho muito bacana. Interessante, parabéns, Pereira. Parabéns. Né? Hoje não teremos sessão, né, Roberto? Durante essa semana não haverá sessão. É uma coisa meio tradicional para o povo entender, pegar a linha histórica. A Câmara Municipal, ela tinha apenas uma sessão, que acontecia às quartas-feiras. Naquela época, optou-se por não fazer sessão nessa semana. Isso porque o feriado é na sexta. Aí depois mudou-se para 2 sessões semanais, terça e quinta. O feriado é na sexta. Manteve-se o feriado. É muita tradição, hein? É muita devoção. É devoção. Sacrilégio, é? Olha, até os vereadores ateus, ninguém quer fazer nada. Inclusive os evangélicos. Nós temos um vereador muçulmano também. Devemos ter ateu. Umbandista, né? Agora em São Paulo temos o muçulmano, né? Aqui nós temos muçulmano não. Muçulmano. Não temos. O Lamé? Não, ele agora é secretário. Mas estava até ontem lá na Câmara, ele não tem nada? Não. Ele agora está secretário de trabalho, lá quietinho e tal. Eu acho muita devoção dos vereadores, hein? Deixar de trabalhar na Semana Santa é muita devoção. E ontem eu também, falando já em Lamé, eu já relacionei com um colega dele, secretário, que também é vereador, Eduardo Solturo. Ontem eu tentei dar uma ligada para o Solturo, mas não conseguiu contato. Queria saber como é que está. Me parece que está tendo dificuldades, pouco dinheiro e pouco funcionário para ele. Falando em Solturo, que foto foi aquela de um ônibus dentro da futura Câmara de Guarulhos? É verdade, eu acabei não procurando me aprofundar no assunto. Também não soube, não houve explicação Bem ainda grande, plausível. Um ônibus estacionado dentro da antiga Tapeçaria Lourdes, futura sede da Câmara. Muito estranho. Muito estranho. Fala, Virgílio. Falou em Pereira aí, metalúrgicos, né? O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, região, reuniu mais de 3 mil trabalhadores de diversas fábricas em 5 atos simultâneos contra o projeto de lei que favorece terceirização e as medidas provisórias do ajuste fiscal, que cortam direitos e benefícios dos trabalhadores. Os protestos foram realizados na madrugada de ontem, na porta de diferentes indústrias da cidade. Se esses projetos forem aprovados, quem perde é o trabalhador. Nós convocamos os metalúrgicos à luta e a decisão foi uma só. Vamos à greve geral se afrontarem nossos direitos, disse o Josinaldo José de Barros, que é o cabeça, né? Isso. O vice-presidente do sindicato em Guarulhos e região. Bom, chegam mais mensagens, vários funcionários públicos reclamando que ainda não caiu o pagamento na conta. Isso é assustador, hein? Não sei, pode ser que eu já vi atualizar o sistema às 10 horas da manhã. Tomara que seja uma divergência bancária. Agora, não é um caso isolado. Vários funcionários dizendo que o salário ainda não caiu, também não caiu o vale-refeição. E pedem uma explicação. Nós vamos tentar contato com alguém do governo e com alguém do Sindicato dos Servidores
municipais. Se tiver alguém do sindicato na escuta, por favor, entre em contato. Agora, e outra questão, Roberto, chama a atenção, o João Canobre é um ativista cibernético muito conhecido, trabalha de vigia lá na Ponte Grande. Ele está contestando a informação que houve um incêndio que destruiu o cenário onde será encenada a Paixão de Cristo. Tem aquele famoso Marques Oliveira, né? Isso. Ele está falando o seguinte, que lá o que pegou fogo foi um pano no máximo de 2 metros quadrados, que a estrutura não estava nem montada. Então ele contesta essa história de incêndio, não é? Foi um incêndio, ele fala que foi um pano que pegou fogo lá. Será que estão arrumando uma desculpa para cancelar o evento? Ah, sei lá, eu espero que não, hein? Já cancelaram no passado, já vi. Já. Né? Então, incêndio, estão exagerando nessa história de incêndio. Obrigado, viu, Canobre, pela informação. Vamos a um rápido intervalo, 7h16. Participe, mande sua mensagem, 99507-6900. Radar de notícia, 102,5. Imprensa FM. Que tal aproveitar esta Páscoa para fazer uma deliciosa viagem pela história do chocolate? De 27 de março até 5 de abril, das 14 às 20 horas, o Internacional Shopping Guarulhos tem a Fábrica de Chocolate Hershey's. Venha com a família, a entrada é gratuita. Fábrica de Chocolate Hershey's, de 27 de março até 5 de abril. Não perca esta deliciosa viagem educativa. Internacional Shopping Guarulhos. Seu mundo acontece aqui. Dutra, saída 225. Que tal cuidar da sua felicidade em um lugar completo? Torne-se associado da ACM, você e sua família. Trabalhos com crianças, adolescentes, jovens, adultos e masters. Educação física, programas sociais, culturais, ação cristã, liderança e trabalho voluntário. ACM Guarulhos, Rua Assis Chateaubriand 205, no Jardim Zaira. Fone 2472-5600. Olá, companheirada! Você sabia que atualmente a frota de ônibus de Guarulhos conta com mais de 1.000 veículos? Transportamos mais de 600 mil passageiros por dia. Nossa categoria é responsável por fazer nossa cidade andar. Sou Maurício Brinquinho, presidente do Cicloverg. Mais informações, acesse cicloverg.org.br ou ligue 2441-3442. A Unimed Guarulhos disponibiliza uma nova unidade para atendimento exclusivo materno-infantil, na Avenida Emílio Ribas, 322, Vila Zanardi. Estrutura de maternidade e amplo centro cirúrgico e centro de diagnóstico. Pronto atendimento pediátrico e internação materno-infantil. Equipe multidisciplinar para atendimento humanizado e especializado. Ligue Unimed 0800-770-2500. Unimed Guarulhos. Qualidade que faz a diferença. A Comercial Radar é líder no fornecimento de produtos de limpeza, higiene e descartáveis em indústrias, escolas, condomínios, sindicatos, associações e empresas, onde a limpeza é fundamental. Lixeiras, sacos de lixo, toalheiros, papel toalha e papel higiênico, saboneteiras, álcool em gel, produtos para piscinas e tudo que a sua empresa e a sua casa precisam para a limpeza do dia a dia em um só lugar, com estacionamento na porta e atendimento personalizado pelo nosso televendas. Ligue 2408-4044. Acesse www.comercialradar.com.br ou visite-nos na Avenida Monteiro Lobato 905, no Macedo, em Guarulhos, próximo ao Teatro Adamastor. Radar de notícia, 102,5. Imprensa FM. 7h19, 7h19, várias mensagens de funcionários públicos questionando o pagamento. Estamos tentando contato com alguém da Prefeitura e também com alguém do Sindicato dos Servidores Municipais. Vamos falar agora sobre OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Guarulhos, terá disputa agora em novembro. Está conosco aqui no estúdio o doutor Alexandre Domingues. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Pedro. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, Samuel. É um prazer recebê-lo aqui. O senhor é um possível candidato à presidência, é isso? Sim, sou pré-candidato pela oposição à presidência da OAB Guarulhos. Eu gostaria de um breve relato do seu histórico como advogado em Guarulhos. Eu sou advogado desde 99 aqui em Guarulhos. Eu atuo especificamente na área criminal. Tenho um destaque no júri, faço bastante júri, graças a Deus. E o meu trabalho na OAB já vem desde 2001. Desde 2001 eu participo das comissões de ética, fui instrutor do Tribunal de Ética em São Paulo também, fui presidente da Comissão de Direito Criminal
e tenho, nos últimos anos, participado mais ativamente da gestão da OAB, não é? E me despertou já há algum tempo o interesse de concorrer à presidência, porque entendo que a advocacia ela não está ocupando o lugar que deveria ocupar. O senhor participa da atual diretoria? Não, da diretoria não. Eu fui presidente de comissão na primeira gestão do atual presidente. Na segunda gestão eu sou membro de uma comissão, participo na Comissão de Direito Criminal. O senhor atua no caso Mestre Nakashima, né? Atuei como assistente de acusação. Como assistente de acusação. Além disso, o senhor é professor de Direito também? Sou professor da Faculdade de Direito da FIG-UNIMESP há 15 anos. Leciono Direito Processual Penal. Bom, e qual é a visão que o senhor tem da OAB hoje em Guarulhos? Então, a OAB Guarulhos é um reflexo, na minha ótica, do que tem acontecido com a OAB no Brasil todo. A OAB tem perdido espaço nas grandes questões da comunidade. A OAB não se presta somente a proteger os advogados. A OAB também, e principalmente até, pretende proteger os interesses da sociedade. E nesse quesito, a OAB tem estado muito ausente. Nós não vemos a OAB envolvida em nenhuma questão relevante no nosso país. Desde o âmbito nacional, nós vemos a OAB comprometida com interesses que não são da advocacia. Isso, para mim, me dói bastante, porque eu, como advogado, vejo no papel da OAB uma finalidade muito mais social do que corporativa. É uma instituição cidadã, né? Cidadã. No subconsciente coletivo, a gente vê na OAB aquela entidade que vai defender a população. Né? Exatamente. Você não vê, nos últimos anos, você não tem visto a OAB à frente dos movimentos sociais, no momento de crise como nós temos, né? Nesse momento em que a gente vê a sociedade clamando por justiça, a OAB ela está ausente. A OAB parece omissa. Olha, eu concordo plenamente com o senhor. Sempre gostei da ideia das entidades terem um posicionamento. Também. Mas qual é esse lugar que a OAB deve ocupar, na sua opinião? Em Guarulhos, por exemplo, para ficar mais claro, que posição o senhor defende que a OAB deve ocupar? A posição da OAB tem que ser sempre de independência. A posição da OAB não pode ser atrelada a nenhum interesse que não da própria instituição e da sociedade da qual ela está inserida. Quando a gente vê a OAB subserviente, né, às vezes para um partido X ou um partido Y, isso tira a importância da OAB, isso apaga a nossa instituição. Atrás de um advogado deve ter uma instituição forte. Então, para que o advogado possa pleitear o direito dos cidadãos, ele tem que ter não só advogados bem preparados, como advogados que têm por trás o respaldo da instituição. Então, na briga das prerrogativas, o respeito às prerrogativas dos advogados, isso é um ponto muito importante. Nós temos que ter um projeto, uma meta a atingir na gestão da OAB. A gente vê que fica, na realidade, a gente fica um pouco desorientado onde que a gestão quer chegar. Eu, com o nosso grupo, temos traçado os objetivos de modo a que todas as comissões trabalhem em prol desse objetivo. Porque se a gente trabalhar desordenadamente, apesar de sermos todos voluntários, né, a gente não chega a lugar nenhum. O mandato é curto e as atribulações do dia a dia nos tomam o tempo todo. Então é importante que você tenha um projeto. Então a gente tem traçado esse projeto que visa a independência, que visa a valorização dos advogados, a aproximação dos advogados à OAB e a aproximação da OAB às instituições do nosso município, especialmente. Bom, o senhor, de certa maneira, é oposição ao atual presidente Fábio Souza. Eu acho que ele não é candidato à reeleição. Como é que o senhor avalia o atual presidente Fábio Souza? Eu, particularmente, pessoalmente, gosto muito do Dr. Fábio Souza. Acho que ele não conseguiu congregar todos em torno de um objetivo. Isso acho que é um pecado dessa gestão. Isso nitidamente se constata pela divisão da situação. Da situação devem sair 2 ou 3 candidatos. Então isso mostra que não há uma união nessa gestão. A diretoria está rachada. E isso, para mim, é algo triste de ver, né? Porque tem pessoas muito valiosas lá dentro, mas que foram subutilizadas. E algumas pessoas muito importantes que trabalharam para a OAB muitos anos foram afastadas desse processo. Então eu quero fazer uma gestão de união da classe. Eu sei que os advogados, eles concorrem entre si, né? Nós concorremos uns com os outros, mas os advogados têm que encontrar um ponto de equilíbrio, um ponto de contato, algo que os torne irmãos que cerrem fileiras em prol de determinadas bandeiras. Isso está faltando para a advocacia.
não só a guarulhense, mas a brasileira. Nós temos que ter bandeiras, ou seja, identificar os pontos de convergência entre os advogados para que todos possam trabalhar por um bem maior. Agora, muitos advogados reclamam do valor da anuidade. Qual a opinião do senhor a respeito? Sabe me falar o valor atual, não? O valor atual está na faixa de R$900 para o advogado com inscrição definitiva. Anual. O grande problema não é o valor da anuidade. Lógico que é um problema, os candidatos ao Conselho Estadual, né, que quem define a anuidade tem proposto a redução, não é? Mas o que a gente tem que trabalhar é a questão do mercado de trabalho para o advogado, né? A aproximação da OAB com as instituições do nosso município, associações comerciais, industriais, etc., fará com que os empresários de Guarulhos vejam nos advogados de Guarulhos advogados capacitados para os atender. A gente vê um fenômeno aqui em Guarulhos, talvez pela proximidade com São Paulo, que apesar de termos a 8ª, 9ª economia do país, os advogados de Guarulhos não são tão utilizados pelos empresários de Guarulhos. Eu acho que essa ligação é papel da instituição, é papel da OAB. Não é questão de buscar um destaque pessoal. Não é o presidente somente que tem que ficar conhecido. Ele tem que buscar, através da entidade, fazer parcerias, workshops, realizar seminários, para que haja uma aproximação dessa mão de obra que nós temos qualificada de advogados em Guarulhos com os empresários, com os industriais da nossa cidade especialmente e da nossa região. Guarulhos é a maior cidade aqui do nosso entorno, da nossa região. Temos diversas cidades aqui e temos que absorver parte dessa demanda pelos advogados da nossa região. Já me ouvi muita gente falar que o mercado está saturado. Qual é a quantidade de advogados hoje na OAB registrados? Olha, eu realmente observei nos últimos anos, eu dou aula há 15 anos, né? Que houve realmente um boom, assim, no número de advogados. A minha inscrição é 164, hoje nós estamos em 360, quer dizer, depois de mim já se inscreveram mais de 200 mil advogados no estado de São Paulo. Mas eu não concordo com essa ideia de que está saturado o mercado de trabalho. Eu entendo que a gente precisa ter estratégias de especialização. Hoje a gente está carente de especialistas, de pessoas especializadas em cada uma das áreas do direito. O direito tem aberto novas frentes de trabalho. Agora, por exemplo, nós estamos aí trabalhando com compliance. A nova lei anticorrupção é uma lei que cria um mercado de trabalho para os advogados e um mercado preventivo, não só o contencioso, não só aquele mercado de trabalho de defender ou de entrar com um processo judicial, mas de orientar as nossas empresas, e Guarulhos é um polo importante para isso. A gente tem que orientar nossas empresas, nossos empresários a se adequar à lei anticorrupção, criando programas de compliance. Quem faz isso são advogados. Bem, o senhor recebeu o apoio do ex-presidente Ayrton Trevisan. Como é que o senhor avalia esse apoio? Olha, eu avalio muito positivamente. O doutor Ayrton fez uma gestão muito corajosa na nossa comarca. Ele esteve sempre disponível aos advogados. Isso é muito importante, que haja essa interlocução entre a OAB e os seus membros, não é? Isso faltou um pouquinho nessa gestão, faltou um pouco de dar a cara a tapa, de dar opinião. A OAB tem que dar opinião nas questões relevantes do nosso município, e isso às vezes falta. Eu quero restabelecer isso. E o doutor Ayrton mesmo, quando declarou apoio à minha candidatura, né, quando ele chegou ao conhecimento dele o meu desejo de ser candidato, ele apoiou porque ele me conhece já há alguns anos, sabe da minha postura e viu em mim a possibilidade da gente retomar essa posição de destaque na sociedade guarulhense. Bem, eu sei que uma das críticas que seus adversários vão fazer é que o senhor seria mais professor que advogado. Como é que o senhor reage a isso? Bem, isso não é verdade, né? Na realidade, eu fui muito professor no começo da minha carreira. Eu fiz um caminho talvez inverso de alguns candidatos que se colocam aí. Eu comecei dando aula, dei aula realmente um período aí até 2006, 2007, dava aula quase todos os dias. E a advocacia, gradativamente, eu fui me especializando e hoje, graças a Deus, eu dou aula uma vez na semana porque amo a graduação, amo os meus alunos e não pretendo me desvincular, mas a minha dedicação é 100%, vamos falar assim, 90% para a advocacia e 10% para a aula. Pedro, só mais uma questão com relação ao posicionamento da OAB. O senhor como presidente
futuro presidente da OAB, como é que o senhor iria se posicionar, por exemplo, quando o senhor percebesse, ou a OAB percebesse que, por exemplo, não foi gasto os 25% da educação, ou algum problema na Câmara, ou em algum outro setor? O senhor acha que o senhor se posicionaria contra, ou indicaria, ou moveria alguma ação para tentar restabelecer a justiça num ponto desse, por exemplo? Não, Samuel, esse ponto é muito importante. É justamente para ter essa liberdade de botar o dedo na ferida e de cobrar o que tiver que ser cobrado, é que eu tenho uma plataforma de independência. Eu não quero assumir compromissos anteriores de quem quer que seja. Eu fui cogitado até para ser candidato da situação e, na realidade, o que me fez ir para a oposição e ter uma candidatura de independência é que não quero ganhar a eleição e ficar preso a compromissos que não republicanos e que não em linha com o que a advocacia deve defender. Então, eu prefiro ir para uma candidatura de oposição, que é mais difícil o caminho, mas com a certeza que, se eleito for, vou ter independência para apontar e entrar com as ações que tiver que entrar. Não se trata de uma caça às bruxas, não se trata de ser uma gestão de oposição ao governo, mas é uma posição de independência, né? Essa independência é a essência da advocacia. Doutor Alexandre, vou pedir uma parte. Nós estamos em contato com o repórter Rodrigo Souza. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, doutor Alexandre, Roberto Samuel, os nossos ouvintes e telespectadores. Ô, Pedro, eu estou aqui em frente ao UBS Marcos Freire, aqui na região do Pimentas. Eu vim aqui acompanhar a rotina dos usuários, porque eu tenho recebido algumas reclamações desse posto aqui. Ô, Pedro, o que acontece aqui? Conforme as outras unidades que eu tenho visitado nos últimos dias, o pessoal aqui tem reclamado muito na demora para atendimento e principalmente para pegar exames. É uma coisa que tem me chamado muita atenção, Pedro. Eu visualizei isso na UBS Santa Lídia semana passada. Por exemplo, as pessoas chegaram aqui, teve uma senhora que chegou aqui antes das 5 horas da manhã para pegar uma fila e até o momento ela ainda não recebeu essa senha. Segundo fui informado por um dos funcionários aqui da Proguarô, que faz o controle de acesso, a pessoa responsável por cadastrar essas pessoas para o atendimento, ela só chega a partir das 8 horas. Tá ok. E essa senhora não tem atendimento prioritário, Rodrigo? Pedro, curiosamente também eu questionei isso, não. Por exemplo, aqui no momento, aqui do lado de fora, cerca de mais ou menos 30 pessoas aqui aguardando receber essa fila de atendimento e a grande maioria é idoso. Uma outra coisa que chama atenção também, Pedro, são 7 horas e 35 minutos agora e até agora nenhum médico chegou aqui para fazer o atendimento da população. Muita reclamação aqui, algumas discussões até com funcionários aqui da UBS. Mas a UBS está aberta, Rodrigo? Está aberta, desde as 7 horas da manhã está aberta, os funcionários de enfermagem, os funcionários de controle de acesso já estão aqui atendendo o povo. Por exemplo, quem tem que fazer a coleta de exames, que é o pessoal da enfermagem que realiza, já estão sendo atendidos. Mas as consultas médicas ainda não começaram, Pedro. Rodrigo, por gentileza, já que você está na região dos Pimentas, passe no hospital, porque há muitas dúvidas. Parece que o hospital mudou o tipo de atendimento, né? Parece que agora não estão mais atendendo determinados procedimentos. Você pode verificar, por gentileza? Perfeitamente, Pedro. Daqui a pouco eu retorno com mais informações de lá. O Roberto tem uma questão, Rodrigo. O Rodrigo, só pergunte no hospital, no Hospital dos Pimentas, se nesse momento está vendo apenas atendimento de emergência. Exato. Me parece que ele se tornou um grande pronto-socorro apenas. Perfeitamente, Roberto. Daqui a pouco eu retorno com essa informação. Tá ok, voltamos aqui no estúdio. Pode baixar um pouquinho o retorno, produção. Voltamos aqui no estúdio, doutor Alexandre Domingues, provável candidato à presidência da OAB. Como é que sobre essa notícia de hoje, doutor Alexandre? Procuradores da Prefeitura serão obrigados a bater pontos. Qual seria a sua posição a respeito? É uma posição difícil de se tomar, porque, por um lado, o servidor público ele tem que, obviamente, prestar satisfações à comunidade. E, por outro lado, os advogados, eles trabalham de uma forma mais liberal, não é? E presos a horários, e bater ponto realmente é algo que foge à cultura no meio jurídico. Isso é uma questão que tem que ser avaliado, né? Eu não tive acesso a essa notícia para ver a origem dessa reclamação, né? Eu recebo 2 perguntas aqui ao senhor. O senhor vai se aliar a quem em nível estadual? Então, essa definição ainda não existe, mas seremos também candidatos de oposição no nível estadual. Existem alguns pré-candidatos que está sendo conversado para saber realmente quais são os objetivos deles. Como eu disse, a nossa candidatura é de independência e não seria diferente também na questão estadual.
Outra pergunta, diz que o senhor escreveu um livro com um promotor, é isso? Exato. E diz que o senhor estaria muito próximo dos promotores que muitas vezes desrespeitaram o advogado. Isso não é verdade. É até interessante a pergunta, agradeço o telespectador que fez a pergunta. É um colega. É um colega. A questão é a seguinte, eu fui convidado ano passado pela editora Atlas, que é uma editora renomada no nosso país, a escrever uma obra sobre Tribunal do Júri. Eu tenho quase 400 júris já realizados na minha carreira e tivemos um destaque no julgamento do caso Mércia que o senhor mencionou, porque ele foi transmitido ao vivo em toda a mídia nacional. E eles convidaram o juiz do caso Mércia, o promotor do caso Mércia e eu, que estava com assistente de acusação, também para escrevermos junto uma obra que, na realidade, quando chegou o convite, eu confesso a você, quando soube as pessoas que iriam escrever comigo, eu fiquei um pouco preocupado, porque, assim, já tive questões tanto com o juiz quanto com esse promotor, né? Questões do trabalho. Então, divergências muito contundentes, tanto com o juiz quanto com o promotor. Mas o editor Atlas me disse o seguinte, mas é justamente isso que a gente quer. É um livro de perguntas e respostas. Então, vai ter a pergunta e o juiz dá a opinião dele, o promotor dá a opinião dele e o advogado dá a opinião dele. Eu falei, não participar dessa obra seria me omitir enquanto advogado das minhas posições. Então, quem faz essa crítica não lê o livro. Porque se lê o livro vai saber que as minhas posições são, no mais das vezes, diametralmente opostas à do promotor, por exemplo. Se o senhor puder me arrumar um exemplar, eu agradeço. Eu trarei, Pedro, você terá uma honra fazer uma dedicatória para você. Doutor, eu vou só observar, eu não terminei a faculdade de Direito, gosto muito do Direito, e eu já falei, toda vez que surge a eleição da OAB, eu cito esse cara. Eu vi várias vezes, eu como cidadão, Sim. Eu vi juízes desrespeitando advogados. Eles se colocam numa posição de majestade. Exatamente. Não vou chamar de Deus que eles podem, de repente, me processar. Exatamente. Mas eu vejo, não é um tratamento igual, respeitoso. Eu vejo até grosserias, sinceramente eu vi. Como é que o senhor se posiciona nesse caso? Olha, Pedro, se eu te falar que esse é o maior motivo de eu me colocar candidato à OAB, talvez você não acredite, mas esse é o que mais me incomoda. Eu não vejo advogados desrespeitando juízes e promotores. É sempre um tratamento... De lá, dos advogados para as autoridades, o tratamento sempre é cordial. E de lá para cá, nem sempre a recíproca é verdadeira. Isso acontece porque não se vê na pessoa do advogado, não se vê por trás do advogado uma instituição forte. Você pode não conhecer o promotor, você pode não conhecer o juiz, mas ao saber que ele é promotor e que ele é juiz, Sim. já vem o respeito da instituição que ele está representando. Esse é o meu sonho de ver aqui na nossa comarca e estendido para todo o Brasil, que atrás de cada advogado se veja a OAB. Eu estive outro dia conversando com alguns advogados de um sindicato aqui de Guarulhos, e eu disse, vocês são felizes porque vocês se apresentam como advogados do sindicato. E ninguém mexe com vocês ou não trata vocês com desrespeito porque sabem que atrás de vocês é uma instituição forte, que é o sindicato que vocês representam. O meu sonho é que cada advogado individualmente seja visto com a OAB por trás dele. E isso só é possível se houver uma resposta imediata aos desrespeitos. A gente demora muito para tomar providências. As autoridades fazem e se torna contumaz os desrespeitos, e a OAB às vezes fica resolvendo a questão intra-corporis, intramuros, quando deve externar. A gente tem que oficiar essa autoridade para que ela preste satisfações, para que ela perceba que aquele advogado não está isolado. E isso só vai ser possível se você resgatar a autoestima do advogado, resgatar essa identidade do advogado com a sua instituição. Eu já ouvi alguns advogados, que também me doeu muito, dizer, eu decido por mim porque a OAB nunca fez nada por mim. Essa visão, ela é uma visão equivocada que a gente precisa corrigir, não é? Eu digo para você, normalmente não tem um problema. Eu vou nas audiências, ainda com o tempo de carreira que eu tenho, eu chego às pessoas, muitos já me conhecem, eu consigo me defender bem. Então, assim, falar, eu tenho problemas desse tipo, eu não tenho. Mas me dou pelos que sofrem esse problema, especialmente os advogados novos. O advogado entra na carreira, ele não tem o respaldo da instituição, ele se sente abandonado. Já tem a questão do problema do mercado de trabalho, da colocação, de buscar o pão dele de cada dia. E ainda ele chega na hora de exercer a sua profissão, ele é desrespeitado pelo juiz, pelo promotor, pelo delegado. E não é só a autoridade nesse sentido. Vai numa repartição pública, como no INSS,
Sim. Ele é desrespeitado, ele tem que ficar lá horas e horas e horas aguardando para ser atendido. Nenhum cidadão deveria passar por isso. Mas um advogado, ele deveria ter caminhos para justamente exercer a sua função. Não é um privilégio do advogado. O direito do advogado, na realidade, em última instância, é direito do cliente dele. Ele está defendendo alguém, né? E isso não se respeita, não se coloca o advogado no patamar que ele merece. Na Constituição do nosso país, estão como funções essenciais da Justiça, né? O Ministério Público e a advocacia. Sim. Então, a advocacia não é algo de sua menos importância, muito pelo contrário, é algo da máxima importância. O artigo 133 fala que o advogado é indispensável à administração da justiça. Há até quem questione aquela altura em que o magistrado fica. Né? Aquilo já é emblemático. Né? Só, já que o senhor é professor e quer ser presidente da ordem, me fale sobre a qualidade dos advogados que entram no mercado. E dos cursos de direito. Né? Eu aqui em Guarulhos, eu tive inclusive um cursinho preparatório para a OAB por 10 anos. Né? E ali a gente viveu bastante essa questão da qualidade do ensino, a qualidade dos advogados, dos novos advogados e o questionamento sobre o exame de ordem. Não porque eu tinha cursinho, não, mas eu sempre defendi o exame de ordem. Eu acho que o exame de ordem, apesar de criar uma dificuldade inicial para aquele bacharel de direito, para exercer a sua função, ele é uma defesa para toda a sociedade e ele é um incentivo para o estudo dos advogados. Os advogados, através do exame de ordem, passam por um crivo mínimo e hoje isso está consolidado no nosso país. Eu acredito que todo advogado que passa no exame de ordem tem condições de começar a exercer a profissão. A gente não pode comparar, obviamente, um advogado de início de carreira com um advogado que já tem uma carreira de 5, 10, 15 anos de advocacia. Mas a segurança, a sociedade se sente segura em ver que os advogados passaram pelo exame da ordem. Eu me pergunto, um advogado de 10 anos depois, ele passaria no exame da ordem de novo? Talvez não, porque a gente vai se especializando, sabe, Pedro? Então. E o exame, na primeira fase, ele é genérico, ele cobra todas as matérias. Mas a gente não precisa disso. Essa questão do conhecimento geral, é importante você, como um clínico geral, né, um médico, vamos comparar, que ele tenha uma noção do funcionamento do corpo humano, mas a partir do momento que ele se especializa numa área, é aquilo que se espera dele, né? Que ele domine os detalhes e os meandros daquela área de especialidade. Eu hoje, talvez se fosse prestar o exame de ordem, talvez não passasse, porque cai, por exemplo, direito do trabalho. Eu nunca fiz uma ação trabalhista na minha vida. Né? Agora, eu tenho obrigação nas matérias de ética profissional, de processo penal, de direito penal, de direito constitucional, tirar 10. Porque é a minha área de conhecimento. Bom, pelo menos 9, né? Obrigado, Pedro. Vou pedir uma parte. Estamos em contato, é isso, produção? Com o vereador Celestino, Geraldo Celestino, do PSDB. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, da TV Guarulhos. Pedro, ontem eu estive na MTU conversando com o presidente da empresa para saber sobre o andamento da obra do corredor de ônibus aqui no município de Guarulhos. E por incrível que pareça, Pedro, o grande problema hoje na região da Vila Galvão é a retirada daquela feira para dar continuidade ao corredor. Tem 400 metros de obra paralisada que já era para estar pronta, onde vai ser colocado aquele piso rígido de concreto. A prefeitura não tomou as providências. Agora é um absurdo. O que é mais importante? Uma feira no local que pode ser efetuada a mudança ou um corredor de ônibus onde vai transportar aí milhares de pessoas. Isso está constatado que é falta de vontade política ou estão boicotando o corredor de ônibus que vai favorecer a nossa cidade, porque é um absurdo. Há um ano vem essa discussão da feira e a prefeitura não toma as providências. Então eu estou cobrando aqui hoje o radar, a imprensa de Guarulhos, para que divulgue essa situação e que a prefeitura tome as providências imediatamente. Que a SDU, que é responsável por aquela feira, tá, já retire imediatamente, converse com o secretário de Trânsito e Transporte, Atílio, e resolva aquela questão imediatamente. E o pior, Pedro, que o contrato da empresa que faz o corredor vence agora dia 21 de abril. Dia 21 de abril. Então a MTU vai ter que prorrogar, porque aqueles 400 metros é uma obra de 60 dias. E é importante para o município. Se não fizer aquele trecho e manter a feira no local, os ônibus vão ter que fazer um contorno por área residencial para acessar o terminal da Vila Galvão. E é vergonhoso o nosso município, uma grande metrópole,
está impedindo a construção de um corredor que é tão importante por causa de uma feira livre. A feira é importante, mas o corredor de ônibus é muito mais importante e há outros locais para colocar essa feira. Então eu vou cobrar agora, vou marcar uma reunião com a TIR agora na parte da manhã. Amanhã o presidente da MTU vai estar em Guarulhos, nós vamos fazer uma vistoria em todo o corredor, ele vai colocar todos os problemas. Ali no trecho da Castelo Branco, ali do Colégio Carbonel até Emílio Ribas, foi descoberta uma adutora do SAAI. Você viu lá que pararam o piso rígido, porque a prefeitura pediu para não colocar o piso rígido, porque pode atrapalhar a manutenção dessa adutora. E eu sempre falo o contrário, o piso rígido protege mais a adutora do que o asfalto. Então aquele trecho não vai ter piso rígido a pedido da prefeitura. Então estão tendo vários problemas aqui do corredor. Estive lá ontem, amanhã o presidente da CDHU, da MTU vai estar em Guarulhos no meu convite. Nós vamos fazer uma vistoria geral aqui e vamos falar para a população o que está acontecendo com o nosso corredor de ônibus. Obrigado, vereador Celestino. Lembrando que essa feira já mudou de lugar, os feirantes se rebelaram, voltaram, mas concordo com o senhor, a prefeitura tem que tomar uma atitude. Me parece que estão forçando uma situação para que o judiciário resolva, né? Obrigado, vereador Celestino, pela participação. Bom, doutor Alexandre Domingos, obrigado pela participação. Já percebi que o oratório eu sorteio para disputar a OAB. Professor, né? Obrigado, Pedro. Espero que eu tenha mais conteúdo do que oratória. Eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de começar essa interlocução. A nossa eleição é mais no final do ano, mas é sempre importante a gente já refletir do que pode ser melhorado para a OAB e para a comunidade no geral. Eu espero que o nível da disputa seja dos melhores. Amanhã o doutor Rogério Mártir deve participar aqui do programa conosco. Meu amigo. Deverá ser seu adversário. Adversário, né? Provável adversário, mas meu amigo pessoal. E na quinta-feira o doutor Fábio Souza, o atual presidente da OAB, estará presente também. Quantos nomes já foram colocados, Pedro? Por enquanto se fala de 2 a 3 nomes. Doutor Alexandre Domingues, doutor Rogério Mártir. Não sabemos se o doutor Fábio Souza é candidato ou se vai lançar outro nome. Por enquanto, 2, então. Tá certo? Obrigado, doutor Alexandre. Eu agradeço. Produção, um rápido intervalo e voltaremos em seguida. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. Táxi é com a Guarucop. Guarucop Rádio Táxi. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Táxi especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Quer atestar a origem do seu produto no mercado internacional? Então é só utilizar o serviço de impressão do certificado de origem da ACE Guarulhos. Todo o processo pode ser feito no site da entidade www.aceguarulhos.com.br. Depois é só levar até a associação para recolher as assinaturas. Certificado de origem é na associação comercial, com você em todas as etapas de sua empresa. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas, ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. Sete horas e 50 minutos, 7h50. Muitos funcionários públicos perguntando: cadê o meu dinheiro? Cadê o salário? Gente, estamos tentando contato com a administração e com o Sindicato dos Servidores Municipais. Bom dia, Sindicato dos Servidores. Bom dia, Pedro. Pedro Zanotti. Será que acordou?
Tá acordado. Ficar sem dinheiro para pagar as contas e às vésperas de um feriado. A prefeitura também pode optar por pagar no quinto dia útil, será? Pode ser. Não, hein? Mas aí depois eu estou até estranhando, Roberto, que eu me lembro que havia antigamente uma tradição de se pagar na sexta-feira. Na última sexta-feira útil do mês, lembra-se disso? Sim, lembro. Isso já foi superado? Foi coisa do passado, né? Antigamente eu pensei que o salário saísse na sexta-feira. Era uma antiga determinação, mas agora... Antigamente a gente namorava na sala. Vamos aguardar, quem sabe às 10 horas, no horário bancário, atualiza a informação, né? Tem que ter fé. Horário mágico. Fala, Virgínia, a promoção aí. Pois é, temos um sorteio de 2 almoços, um oferecimento da Casa Portuguesa, restaurante O Rei do Bacalhau, na cidade de Guarulhos. Semana do Bacalhau. Destinado a uma pessoa com direito a um acompanhante cada, bebidas não inclusas. Basta ligar para 2451-2121 ou 2459-2727 durante o horário do programa até o dia 1º. Sorteio dia 1º de abril, na quarta-feira, com a presença do chefe de cozinha, senhor Diamantino Gamboa, da Casa Portuguesa. Valendo então agora, 2451-2121, 2459-2727. Eu só quero observar na minha coluna, também, na minha coluna Reticências hoje, e tem uma foto que eu mesmo tirei, do antigo Hotel Palacete. Eu passava ontem lá, Roberto, na rua Ramos de Azevedo. Aquilo me chamou a atenção. Que imóvel degradado aquilo. E o nome é suntuoso, Palacete. É interessante como a cidade, de vez em quando, ela vira de um lado para o outro. A atenção. É porque esse local, Pedro, eu me lembro que era um local interessante. Era bonito, simpático, né? Tinha o cinema próximo, havia um restaurante, Guaru Center. Que era o Recanto Amigo. Recanto Amigo um pouco mais para baixo. Havia... O alemão trabalhava. Quem? O alemão. Ele foi o Cumim lá, né? Foi com ajudante e garçom. Auxiliar. Meia colher. Meia colher é ótimo. Mas o local foi muito bonito. E agora está totalmente degradado. A coisa... Agora, sabe o que eu me pergunto, Roberto? Como é que deixou um imóvel desse jeito? Se eu fosse... Deve ser um cara muito rico, né? Se eu fosse secretário, juro que eu comprava essa briga. Eu queria saber, Pedro, do IPTU. Senhores vereadores, cadê o IPTU desse imóvel aqui? Quem são os donos? Os donos não têm dinheiro para tomar uma atitude? Vai mandar demolir? A prefeitura não pode fazer nada judicialmente? Aliás, falando em piada, o ex-vereador José Mário, que é médico, José Mário, ele falou que não é só os ateus, os evangélicos e os de outras religiões que não fazem nada em relação ao feriado. Ele disse que os vereadores à toa também não fazem nada. Não é? Fala, Virgínia. Olha, as policlínicas Maria Dirce, Paraíso e Unidade de Pronto Atendimento São João serão administradas pela Fundação ABC, a partir de amanhã, 1º de abril. A UPA Cumbica, atualmente em construção, também consta no contrato firmado entre a Prefeitura e a entidade que venceu a licitação da saúde. Justo no 1º de abril? E é verdade, né? A nova gestão deve ser válida por 4 anos e se encerra em 31 de março de 2018. O processo de transição começou este mês. Bom, saiu a Santa Casa de São Paulo. Fala, Rodrigo Souza. Ô Pedro, já estou aqui no Hospital Pimentas, aqui na região, realmente se confirma aquela informação que nós temos recebido com uma certa frequência dos nossos ouvintes. Aqui está atendendo apenas urgência e emergência. Agora, o que chama a atenção, Pedro, é que, por exemplo, eu fui até o pronto-socorro adulto aqui, é uma funcionária, uma técnica de enfermagem que faz essa triagem. É claro que não duvidando da capacidade técnica desse profissional, mas geralmente, às vezes, né, um caso de urgência e emergência ele é muito mais complexo do que o olho nu de uma pessoa pode observar, Pedro. E nesse momento, por causa dessa situação desses atendimentos específicos, a situação muito tranquila aqui no Hospital Pimentas. Deve ter uma enfermeira que faz a triagem, né? Que determina o que é urgência e emergência. Então, mas nesse caso aqui específico não chega a ser nenhuma enfermeira com diploma de faculdade. É uma técnica de enfermagem com apenas um curso técnico. É claro que eu falo, não podemos duvidar da capacidade desse profissional, mas chama um pouco de atenção, pois para você perceber se a pessoa está precisando ou não de atendimento, no caso urgente ou emergente, demandaria um pouco mais de complexidade, um profissional um pouco mais capacitado. No caso, de repente, uma enfermeira especializada ou até mesmo um médico. Você já trabalhou com enfermagem, né, Rodrigo? Exatamente, Pedro. Por isso que eu faço essa colocação. Ok. Mais alguma informação, Pedro, Rodrigo?
Outra coisa que me chama muita atenção aqui no hospital aqui do Pimentas, Pedro, é a quantidade de água acumulada aqui na região externa. É um pátio muito grande, um cimentado muito grande aqui, e são enormes poças d'água. Eu conversei com um funcionário aqui que faz a limpeza externa, ele disse que geralmente quando chove, demora de 3 a 4 dias para essa água secar. Ou seja, em tempos aí de luta contra a dengue, é bom ficar alerta, né? Obrigado, Rodrigo Souza. Produção, me dá 30 segundos para a Inajara Nogueira entrar no estúdio. Radar de notícia. Vai lá, Roberto. Rápida FM. Olá, companheirada! Sou Maurício Brinquinho, presidente do Sincoverg. Gostaria de convidar os condutores e condutoras de Guarulhos e Arujá para fazer uma visita ao sindicato. Estamos na Rua Jaiminho, 215, próximo à Praça dos Estudantes. Temos a oferecer atendimento odontológico, cabeleireiros, manicure, pedicure, departamento médico e departamento jurídico. E para o lazer de sua família, um excelente clube de campo. Mais informações, acesse sincoverg.org.br ou ligue 2441-3442. Radar de notícia. 102,5. Imprensa FM. 7h55, bom dia, Inajara Nogueira. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Vamos lá, rapidinho. Pedro, a dona Idália do Jardim Castanho, que fica próximo à Cumbica, ela reclama de um vazamento de esgoto desde o dia 23 de fevereiro. Caramba. Ela já foi até o FAST e até agora nenhum agente do SAI foi até o local para verificar o que está acontecendo. 0800 10 10 42, vão encaminhar para o SAI. Isso. A Maria José, que ela é do Conselho Gestor de Saúde do Ponte Alta, ela relata para nós que na Rua 4 há um surto de dengue e não há visitas de agentes de saúde. Algumas pessoas já foram diagnosticadas, outras apresentam sintomas, inclusive 2 pessoas foram até o PA Maria Dirce e não foram atendidas no dia de ontem. Elas retornaram para casa sem atendimento. Um conselho à população, não fiquem esperando somente pela prefeitura. Se você puder fazer uma limpeza na sua região, você viu ali lixo, entulho, água parada, faça alguma coisa, se possível. A Elisângela Bovo, ela reclama da Estrada da Figueira, que é divisa de Guarulhos com Itacoaquecetuba, que ela está cheia de buracos. E também da Estrada do Bom Sucesso, que quando chove os buracos ficam cheios de água e o local fica intransitável. Esperar abril, né? As águas de março pararem. O Cristiano do Jardim Cumbica, ele solicitou a poda de uma árvore na Rua Bela Vista, em frente ao número 150. O pedido já foi feito há mais de 3 meses e ele não foi atendido. Secretaria do Meio Ambiente, hein? Tá meio expediente, não é meio ambiente, não. Que mais? O Heraldo da Cidade Soberana, ele reclama que um trecho de mais ou menos 400 metros na Rua Rio Negro não tem pavimentação. Metade da rua tem asfalto e a outra metade caminhar não. Caminhar para o Guarulhos, tá ok? Ponto final da edição de hoje, muitas mensagens de funcionários públicos. Mexeram com o cafezinho do funcionário público, mexeram pior que o cafezinho, mexeram com o salário. Pois é, vamos aguardar uma explicação plausível. Quem sabe às 10 horas, hora do sistema bancário, né? Quem sabe, tem que ter fé. Ponto final, estamos de volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã. Até lá. No ar, Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias.